noite a todos. É com muita alegria que estamos aqui para mais um Evangelho online do Centro Espírita Esperança e Fé. Eu sou a Tânia e todas as segundas-feiras nós estamos aqui, né, meus amigos, para estudarmos o Evangelho do nosso querido Mestre Jesus, para podermos assim ir galgando, né, um degrauzinho na nossa escala de evolução, né? E hoje é dia 26 de agosto, última segunda-feira já do mês de agosto, e toda a última segunda-feira do mês é dedicada à USE Intermunicipal. Então, hoje nós estamos aqui com o expositor lá da USE Intermunicipal, que daqui a pouquinho eu vou apresentar para vocês. E para iniciarmos a nossa leitura hoje, nós só estamos com uma leitora, né, que é a nossa amiga Odília. Ela irá fazer para nós o livro Caminho, Verdade e Vida. Odília, seja bem-vinda, minha amiga. Obrigada, Tânia. Boa noite a todos. Boa noite, querida. Deixa eu Vamos compartilhar a tela aqui. Pedir. Jesus, porém, respondendo, disse: Não sabeis o que pedis. Mateus, capítulo 20, versículo 22. A maioria dos crentes dirige-se às casas de oração no propósito de pedir alguma coisa. Raros os que ainda comparecem na verdadeira atitude dos filhos de Deus, interessados nos sublimes desejos do Senhor quanto à melhoria de conhecimentos, à renovação de valores íntimos, ao aproveitamento espiritual das oportunidades recebidas de mais alto. A rigor, os homens deviam reconhecer nos templos o lugar sagrado do Altíssimo, onde deveriam aprender a fraternidade, o amor, a cooperação no seu programa divino. Quase todos, porém, preferem o ato de insistir, de teimar, de se imporem ao paternal carinho de Deus, no sentido de lhe subornarem o poder infinito. Pedichões inveterados abandonam, na maior parte das vezes, o traçado reto de suas vidas, em virtude da rebeldia suprema nas relações com o Pai. Tanto reclamam que lhes é concedido a experiência desejada. Sobrevêm desastres, surgem as dores, em seguida aparece o tédio, que é sempre filho da incompreensão dos nossos deveres. Provocamos certas dádivas no caminho, adiantamo-nos na solicitação da herança que nos cabe, exigindo prematuras concessões do Pai, à maneira do filho pródigo, mas o desencanto constitui-se em veneno de imprevidência e da irresponsabilidade. O tédio representará sempre o fruto amargo da precipitação de quantos se atiram ao patrimônio que lhe não competem. Tenhamos, pois, cuidado em pedir, porque, acima de tudo, devemos solicitar a compreensão da vontade de Jesus a nosso respeito. Caminho, Verdade e Vida, lição 65, Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Obrigada, Odília, pela leitura. De nada. Agora nós vamos convidar a nossa amiga Iraídes, que irá fazer para nós a nossa leitura, a nossa oração inicial. Seja bem-vinda, Iraídes. Boa noite a todos. Boa noite, querida. Encarnados e desencarnados. E a equipe de benfeitores do José Marques Garcia, né, nessa casa abençoada, elevando o pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre amado querido, a Mãe Maria Santíssima e essa pleide de espíritos benfeitores da equipe do José Marques Garcia. É com grande alegria, Senhor Jesus, que uma vez mais, aqui reunidos para nos alimentar do seu santo evangelho. Né? Você que disse, a vontade do meu Pai é o meu alimento.
E as tuas benditas palavras também são para nós alimento, para nossos corações, para nossas almas. Um dia, Senhor Jesus, dissestes aos amigos e apóstolos: eu vos dou a paz, eu vos dou a minha paz. Queremos também participar dessa paz, Senhor, que no cotidiano, no dia a dia, possa nos equilibrar, nos refazer diariamente, que possamos cumprir os nossos deveres, vencer as vicissitudes, as barreiras, os percalços de cada instante que vai surgindo, com paz. Paz, serenidade e muita calma. Abençoe os nossos familiares, abençoe os nossos amigos, principalmente os nossos inimigos. Que a sua paz envolva todos nós, também aos irmãos em humanidade, aqueles que estão necessitando nesse instante de um abraço amigo, de um agasalho do coração, um agasalho físico, um prato de comida, um abraço amigo, Senhor Jesus, por todos aqueles que choram, que sofrem, que se removem em pesadelos, que possa essas energias benfazejas dessa equipe maravilhosa, encarnada e desencarnados, alcançar aos nossos irmãos necessitados, fisicamente, mentalmente, espiritualmente. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu bendito e santo nome, na terra e nos círculos espirituais, por todo o universo. Dai-nos, Senhor, pão de cada dia, mas perdoa também as nossas ofensas, que são tantas, como tentamos perdoar aqueles que nos ofendem. E livra-nos do mal que reside em nós, pois em ti, Senhor, brilha o reino, o poder e a glória. Jesus, dê-nos da sua paz, mas, sobretudo, ensina-nos a vivê-la. Que assim seja. Que assim seja, Raiz. Eu vou chamar novamente a Odília, antes de chamar o nosso expositor da noite, para a leitura do Evangelho. Odília, está aí? Vamos lá. O mandamento maior, item 3. O reino dos céus é comparável a um rei que quis tomar conta aos seus servidores. Tendo começado a fazê-lo, apresentaram-lhe um que lhe dizia que lhe devia 10.000 talentos. Mas como não tinha meios de os pagar, mandou seu senhor que o vendesse a ele, sua mulher, seus filhos e tudo que lhe pertencesse para pagamento da dívida. O servidor, lançando-se aos pés, o conjurava dizendo: Senhor, tenha um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Então o senhor, tocado de compaixão, deixou-o ir e lhe perdoou a dívida. Esse servidor, porém, ao sair, encontrando um de seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros, o segurou pela goela e, quase o estrangulá-lo, dizia: Paga-me o que me deves. O companheiro, lançando-lhe aos pés, o conjurava, dizendo: Tenha um pouco de paciência e te pagarei tudo. Mas o outro não quis escutá-lo, foi-se e mandou prender para tê-lo preso até pagar o que lhe devia. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, foram extremamente aflitos e informaram o Senhor de tudo que acontecera. Então o Senhor, tendo mandado vir à sua presença aquele servidor, lhe disse: Mau servo, eu te havia perdoado tudo o que me devias, porque me pediste. Não estava desde então no dever de também ter piedade do teu companheiro, como eu tivera de ti? E o Senhor, tomado de cólera, o entregou aos verdugos para que tivesse até que ele pagasse tudo o que devia.
É assim que o Pai que está no céu vos tratará, se não perdoardes do fundo do coração as faltas que vossos irmãos houverem cometido contra cada um de vós. Mateus capítulo 18, versículo do 23 a 35, Allan Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11. Amar o próximo como a si mesmo. Muito obrigada, Odília. De nada, Tânia. Vamos convidar agora o Ricardo, né, que é um amigo já nosso aqui, já esteve aqui conosco na nossa sala virtual, e graças a Deus ele aceitou o convite da USE e está aqui conosco novamente. Ricardo, seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite, Tânia, e boa noite a todos. Bom dia, boa noite, Ricardo. Então, a todos que nos acompanham. Muito obrigada, Ricardo. Está me ouvindo A sala é bem? sua agora, meu amigo. Oi? A sala é sua agora. Fique à vontade. Tânia, quanto tempo eu tenho? Até 8:55. Tá bom. Eu costumo sempre dizer nas nossas reuniões de estudo que é sempre uma bênção esse momento que nós nos encontramos dedicado ao estudo. Nós, na nossa filosofia da doutrina espírita, acreditamos, aprendemos que somos espíritos em evolução. Então, diante da nossa fraqueza, diante das nossas dificuldades que hoje vivemos, cada um de nós trazemos dores, ou vivenciamos, né, situações difíceis, e que essa filosofia maravilhosa da reencarnação nos permite compreender que somos esse espírito em evolução e que estamos no caminho aprendendo, muitas vezes com a dor, não é? Porque temos a oportunidade de ir com amor. Por isso que eu digo que essas oportunidades são bênçãos da nossa vida, pois aqui podemos voltar a ler, a estudar o Evangelho de Jesus, assim como na primeira mensagem que foi lida do livro Caminho, Verdade e Vida. Continuando no capítulo 11º do Evangelho segundo o Espiritismo, após a leitura que a nossa irmã fez, está assim: amar ao próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Eu gosto sempre de ressaltar, porque nem todos nós temos o hábito da leitura, e numa pergunta do Livro dos Espíritos, que Kardec faz à equipe espiritual que estava passando as lições do Livro dos Espíritos, né, que veio codificar a doutrina, Kardec interpela ou pede que os espíritos coordenadores daquele trabalho, que ele considerasse, que eles explicassem o que era a palavra caridade. Veja bem, por que eu gosto, por que eu estou frisando isso? O item 4, que eu acabei de ler, que eu vou retornar a ler, diz o seguinte: amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Se nós estamos falando do próximo, nós estamos falando de nós mesmos, porque, segundo
o capítulo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, a resposta que os espíritos deram a Kardec, com a interpelação dele, pedindo a explicação do que a palavra caridade era, de como ela era entendida por Jesus, os espíritos retornam. Indulgência para com todos. Indulgência, o que é a indulgência? É diminuir a culpa de alguém. Ao contrário do que nós fazemos, nós muitas vezes, no nosso desequilíbrio, nós costumamos, ou vínhamos de costume, aumentar a carga, aumentar o peso. Quando alguém vem e nos conta uma coisa negativa de alguém, a gente, muitas vezes ainda, vacilando, caindo no nosso erro, a gente muitas vezes diz assim, e você não sabe de mais coisa, e porque fulano fez isso. É isso, aquilo. Então, a gente está aumentando a carga. Então, a palavra indulgência no dicionário significa diminuir a culpa do outro. Então, essa foi a primeira resposta dos espíritos. A segunda, benevolência para com todos. Ou seja, faça o bem independentemente a quem, sem esperar retorno. Então, aí já estão 2 itens aos quais a espiritualidade dissecou a palavra caridade. Repetindo, número 1, indulgência. Segundo, benevolência. Terceiro, perdão das ofensas. Então, a gente vê que a palavra caridade, ela foi confundida, não sei, teríamos que fazer um estudo na história para ver por que motivos a palavra caridade ela foi caracterizada como sendo a doação de algum valor ou a doação de alguma coisa ao outro. E Jesus, explicando muito bem nesse item do Evangelho de Mateus, eu vou ler só o início, porque eu gosto muitas vezes de frisar certos pontos, porque a gente tem um falso ou um hábito ainda não muito agradável ou não muito produtivo, que é ler as coisas ou os textos e não procurar estudá-los. Então, nossa reunião de estudo é para isso, e é isso que eu vou fazer aqui. O item 3 do Evangelho, do capítulo 11º, que é esse que nós estamos estudando, ele diz aí o que a nossa irmã acabou de ler. O reino dos céus, olha só que interessante. Jesus trazia para nós, encarnados, a interpretação do que não a interpretação, a visualização do que seria o reino dos céus. Olha que eu fico pensando, né, um professor na sala de aula, um professor, alguém que se coloca como instrutor de alguém. Pode ser um instrutor na escola de automóvel, não é? De carta, de habilitação. Pode ser um professor acadêmico, pode ser um professor médico que vai ensinar os alunos da medicina a fazer os procedimentos corretos. Então, visualizemos Jesus, nosso mestre, aquela criatura preparada para enfrentar a nossa pequenez. Tanto é que o que fizemos com Jesus, né? Então, olha só, o item 3. O reino dos céus é comparável a um rei
que quis tomar conta aos seus servidores. Aí ele conta uma historinha, que vindo um senhor que devia a alguém e pediu-lhe que desse um tempo a mais para que ele pagasse a dívida. E o senhor disse, tudo bem, pode ir, e quando você puder, você me paga. Esse mesmo que saiu, que tinha acabado de receber esse tempo para pagar o que devia, ele encontra um dos seus devedores. E esse devedor, repetindo o gesto que ele acabara de tomar, lhe pede também que dê um tempo para que ele pagasse a dívida. Entretanto, esse que tinha recebido o tempo necessário que ele pedira ao Senhor, ele não deu ao outro a mesma atitude, ele não teve para com o outro a mesma atitude que ele acabara recebendo. Os seguidores desse mestre, deixa eu ver, não é mestre que ele fala aqui, né? Os companheiros correram ao Senhor e disseram o que acabara de acontecer, que ele não teve misericórdia para com aquele que lhe devia, sendo que ele havia recebido a misericórdia que ele tinha pedido. Então, nós estamos entendendo aqui a mensagem de Jesus, dizendo que no reino dos céus é comparável às atitudes que a gente tem para com o outro. Jesus quis dar essa lição para dizer o quê? Que nós devemos fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito. Quantas vezes nós estamos precisando de um carinho, de um ouvido, de um abraço amigo, de um conselho? E quantas vezes nós, na nossa correria, nós não damos um tempo para fazer isso que a outra pessoa está precisando? E ela não está, muitas vezes, nem falando de coisas materiais, ela não está pedindo comida, não está pedindo um cobertor, não está pedindo uma blusa, né? Lembrando que agora a gente está nesses dias de frio. E aí me ocorre agora uma situação que o Geraldo Lemos conta de Chico Xavier. Graças a Deus temos essa pessoa encarnada ainda, o Geraldo Lemos, que conviveu por mais de 30 anos com Chico, e esse Geraldo é simplesmente uma bênção. Basta vocês procurarem Geraldo Lemos no YouTube e vocês poderão acompanhar as lições que o Geraldo traz de toda a experiência que ele teve com o Chico. E qual é a bênção maior? A memória dele. Ele tem uma memória incrível. E ele conta uma passagem, eu estava me referindo aqui a um abraço, a um ouvido, etc. Coisas simples que nós damos de nós mesmos e não é nada material, é apenas a nossa disponibilidade. Então, o Geraldo conta que o Chico estava muito sobrecarregado porque um irmão seu havia falecido, além das tarefas que ele já tinha, a cunhada havia ficado, agora eu não me lembro se com 2 filhos, mas naquela época a mulher não, né, ela não trabalhava, ela era dedicada à casa, ao lar, a cuidar dos filhos. Então, Geraldo conta que o Chico Xavier ia a uma entrevista de um emprego novo. Ele já trabalhava no Ministério
da agricultura, como todos nós sabemos, e o Chico ia atrás de mais trabalho. Por quê? Porque ele agora tinha a cunhada, mas, se não me engano, 2 sobrinhos para cuidar, alimentar, porque eles foram morar na casa do Chico. Então, quando o ônibus que estava passando, e era o único ônibus que o levaria para o endereço correto, uma criancinha vindo correndo, e, gente, eu ando muito sensível, já está me dando vontade de chorar, visualizando a cena, a criança grita: tio Chico, espera um pouquinho. E o ônibus, né, o circular, o motorista olhou para a cara do Chico, porque o Chico não subia e nem falava, vai embora. E a criança, não sobe não, não sobe não. Aí o Chico vira para o motorista e fala assim, pode ir. E aí a criança veio, atravessou a rua e falou assim, o Chico falou assim, pois não, meu filho, o que é que você queria? Ele falou assim, eu queria um abraço. Quantos de nós, nas nossas dores, nos nossos sofrimentos, muitas vezes nos encontramos solitários, por mais que rodeado de pessoas, todos nós temos família, temos amigos, muitas vezes frequentamos a nossa casa espírita, mas lá a pessoa pergunta, oi, como é que você está? E a gente sabe que é desagradável chegar lá e falar assim, nossa, não estou nada bem. Estou passando por isso, por aquilo. Tarará. Porque se a gente for desenrolar a nossa situação, muitas vezes naquele momento, situação de dor, de dificuldade, coisas normais do dia a dia, vai ficar uma situação desagradável. Porque eu não estava nem me lembrando de colocar essa história aqui no nosso estudo de hoje, mas isso sempre acontece comigo. São lances que muitas vezes vêm à memória, porque sob a inspiração, é muitas vezes comum nós desviarmos de um assunto planejado, que a gente gostaria de trazer no estudo, mas uma lição como essa retrata aquilo que eu gostaria de enfocar na lição de hoje, né? Desse capítulo maravilhoso, fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que fosse feito conosco. Porque isso, para nós que somos estudiosos da doutrina espírita, e já aprendemos que somos espíritos viajores. Ontem nós estávamos no pré-primário, depois fomos para o primário, depois, né, fomos para o ginásio, depois fomos para o colégio, e do colégio alguns de nós fomos para a faculdade, e da faculdade caímos e fomos entregues ao mundo para darmos a nossa contribuição profissional. O que eu quero dizer com isso? Que nós, muito provavelmente, estamos ainda na fase primária da evolução espiritual. Dada ao planeta que estamos, nós não estamos aqui como missionários. Nós temos a nossa missão muito pequena, circunscrita ao nosso ambiente familiar, de pai, mãe, depois marido, mulher, esposos, né? Com os filhos, e assim vamos. Então, a nossa contribuição, segundo a proposta de Jesus,
ela deixa de ser nesse estágio primário para um estágio expandido para a família universal. Hoje a gente ainda reza, muitas vezes nas nossas orações, é muito comum nós fazermos a nossa oração pedindo que Deus abençoe os nossos familiares, né? A gente tem visto na doutrina que a gente aprendeu a pedir para os internados em hospitais, ou aqueles que estão nos cárceres das prisões, amargando o erro aqui na Terra. Então, muitas vezes a gente expande esse nosso pensamento, o nosso sentimento para a família universal. E seguindo o exemplo de Jesus, que não veio se aprisionar para a sua família pessoal, ele veio trazer uma mensagem universal. Por isso mesmo, fazendo essa analogia, e que ele mesmo deixou para o nosso estudo, é que nós amássemos o próximo. E quem é o próximo? Qual o próximo? O que mora aqui na frente de casa? O próximo pode ser aquele que está sentado ali ao seu lado, na cadeira, lá no centro espírita? Ou é o nosso próximo do lado da direita? É o lado da esquerda? É o que mora atrás, nos fundos? Qual que é o próximo? É o próximo no trânsito? É o próximo no trabalho? Aonde que está esse próximo? De qual próximo Jesus se referia? Então, nós somos inteligentes e percebemos que o próximo é todo aquele que se aproxima de nós. Quem que está próximo? É naquele momento que o dever, segundo o qual Jesus nos coloca, amá-lo naquele momento. Esse aí é aquele alegre, bondoso, isso é fácil. É aquele esquizofrênico, é aquele autista, é aquele que incomoda, é aquele que nos pede paciência, aquele que nos dá a oportunidade de exercermos como um atleta que treina. Nós, atletas do Cristo, temos que treinar o quê? A compreensão, a misericórdia. O que é misericórdia, né? Interessante. É ter pena da miséria alheia. Qual que é a miséria? Muitas vezes da educação, da paciência, uma pessoa ignorante que nos aborda, e assim vai. Então, esse capítulo ele é muito interessante, assim como todos no Evangelho, não tem nenhuma palavra ali que está colocada em excesso, nem tem nada que deixou de ser colocado. E para concluir essa fala, esse estudo, eu gostaria de ler uma mensagem. Jesus criou as mensagens, ou criou as parábolas. E eu tenho várias mensagens, porque na atividade de atendimento fraterno, eu gostava de criar também algumas imagens, porque para mim funciona bem essas imagens. Eu creio que todos conseguiram visualizar o Chico na porta do ônibus, hesitando em subir ou hesitando com a opção de ouvir o garoto. Então, eu gostaria de ler essa mensagem. Eu sei ela de cor, mas eu gostaria de ler, porque é mais um exemplo, é mais uma oportunidade que a gente tem de visualizar esse nosso papel como cristão. E um cristão espírita que tem capacidade de transpor o corpo físico
e olhar dentro da alma de uma outra criatura, quem quer que ela seja, marido, esposa, filho, pai, mãe, são só as circunstâncias materiais que nos colocam assim. Mas nós, como sabemos, somos espíritos viajores, todos juntos, hoje, nesse momento, aqui. Mas e amanhã? Onde que nós estaremos, né? Imagina os viajores daquele avião que partiu, mas não aterrissou. Ele aterrissou de uma forma totalmente não desejada, né? Mas vamos lá, antes que o tempo acabe. A mensagem que eu gostaria de ler é o furo no barco. Diz assim: um homem foi chamado à praia para pintar um barco. Trouxe com ele tintas e pincéis e começou a pintar o barco de um vermelho brilhante, como fora contratado para fazer. Enquanto pintava, olha só, enquanto pintava, percebeu que a tinta estava passando pelo fundo do barco. Percebeu que havia um vazamento ali e decidiu consertá-lo. Quando terminou a pintura, recebeu seu dinheiro e foi-se embora. No dia seguinte, o proprietário do barco procurou o pintor e presenteou-o com um belo de um cheque. O pintor ficou surpreso. O senhor já me pagou pela pintura do barco. Mas este cheque, não é pelo trabalho de pintura, é por ter consertado o vazamento do barco, o furo que estava lá. Foi um serviço tão pequeno que eu não quis te cobrar. Certamente não está me pagando uma quantia tão alta por algo tão insignificante. Mas, meu amigo, você não compreendeu. Deixe-me contar-lhe o que aconteceu. Quando pedi a você que pintasse o barco, esqueci de mencionar o vazamento. Quando o barco secou, meus filhos o pegaram e saíram para uma pescaria. Eu estava fora de casa naquele momento. Quando voltei e notei que haviam saído com o barco, fiquei desesperado, pois lembrei-me que o barco tinha um furo. Imagine meu alívio e alegria quando vi meus filhos retornarem sãos e salvos. Então, examinei o barco e constatei que você o havia consertado. Percebe agora o que você fez? Salvou a vida dos meus filhos. Jamais terei dinheiro. Jamais terei dinheiro suficiente para pagar-lhe pela sua pequena boa ação. Aí aqui termina a frase. Aí termina a historinha. Está aqui assim, entre aspas. Jamais importa para quem, quando, de que maneira. Ajude, ampare, enxugue as lágrimas, conserve os vazamentos, sempre. Então era isso. Eu gostaria de, então, agradecer essa oportunidade. Não sei se a Tânia e os colegas sabem, eu iniciei os ensinos da doutrina espírita na Nova Era, primeiramente com a dona Antonieta, aquela criatura maravilhosa que alguns tiveram a bênção de conhecer.
Ali estava o doutor Agnello no seu trabalho de amor e de caridade, na doação dos remédios. Toda vez que eu entro na Nova Era, que já está reformada, já foi modificado, mas o ambiente ali é muito fácil da nossa mente voltar e reconstruir a salinha do doutor Agnello, o consultório do doutor Ramon. A salinha de costura da campanha Alta de Souza. E eu, particularmente, recebi uma mensagem do seu José Marques Garcia, nosso patrono, quando eu estudava em Lins, estava passando por enormes dificuldades pessoais. E o médium da casa me deixou por último, porque o mentor do médium se chamava Carlos. Era ele, Carlos, que sempre mandava as mensagens àquelas pessoas que solicitavam uma orientação. E uma prova inequívoca da sobrevivência da alma. Fiquei por último, aguardando, e lá vem uma mensagem do seu José Marques Garcia, e o médium, claro, já sem estar em transe, conversando comigo, falou: olha, achei muito interessante. É algum parente seu? É alguém que você conhece? Falei: sim, conheço. É o Paraninfo, da Casa Espírita, em que eu comecei os estudos na doutrina. Então, esse é um relato interessante. Eu gostaria de passar a todos, como fortalecimento da nossa fé, para as horas de dificuldade, para aquelas horas que a gente, ainda na nossa pequenez, vacilamos, ou que nós muitas vezes duvidamos, ou que muitas vezes o túnel fica escuro e que a gente não esteja vendo a luz no fim do túnel. Hoje também, encontrando com uma pessoa que gosto, que é muito querida do meu coração, a gente conversando sobre as queimadas, contou que uma das pessoas incendiárias que andaram colocando havia suicidado, após ver a dimensão dos seus atos. É assim. Me parece, eu não gosto de acompanhar essas notícias, mas me parece que 2 pessoas foram pegas porque houveram denúncia dessas pessoas incendiando as matas. Então, essa criatura que se suicidou no seu desequilíbrio, coitado. Assim somos todos nós, porque existe a bênção do esquecimento do passado e a gente aprende que uma das filosofias, dos itens da filosofia espírita é o esquecimento do passado. Porque se nós tivéssemos que lembrar de tudo, carregando esse peso nas nossas costas, dos erros que cometemos, acho que seria muito difícil. Então, Deus sabe o que faz. Claro que a gente ainda na nossa pequenez, olha só a palavra que eu usei, Deus sabe o que faz.
quem sou eu para dizer se Deus sabe ou não sabe o que faz, né? E a gente, por força do hábito, sempre faz assim. Mas então, a gente, todos nós, devemos agradecer a Kardec, esse espírito maravilhoso que recebeu a missão de vir trazer a doutrina. Todos nós já estudamos sobre a vida de Kardec. E Chico, tivemos a sorte de ser contemporâneos, né? E Jesus, nosso mestre, que nunca alterou a voz para dar os exemplos, para dar o roteiro de vida, para que nós tivéssemos a oportunidade de entrar no reino dos céus. Então, a todos, boa noite, muito obrigado, Tânia, e até a próxima. Ricardo, nós que agradecemos, meu amigo. Eu vejo que nesses dias, né, que estamos passando, não tem como não nos emocionarmos com as lições do nosso querido Mestre Jesus, né, que sempre toca os nossos corações. E o que hoje eu falei até mais de uma vez, né, nesses momentos que estamos passando, toda a humanidade, nós temos ainda, né, precisamos estarmos unidos em uma religião, não importa qual seja, para que possa nos dar forças para passarmos por esses dias tumultuosos que estamos vivendo, né? Então, agradecemos muito a sua participação, Ricardo. Leve para a Rutineia, o Gião, nosso agradecimento. E a você, meu amigo, muito obrigada. Que a equipe do senhor José Marcos Garcia o ampare, o ilumine, para que possa sempre estar sempre trabalhando para Jesus, né? Quando estamos expondo o Evangelho, nós estamos trabalhando para o nosso querido Jesus. E como eu falo, não é fácil trabalhar para Jesus. Há momentos que tem aí, né, que a gente tem que ter muita força, fé e coragem, né, meu irmão? E vamos caminhando à frente. Gratidão, Ricardo. Fique conosco para a nossa sensibilização final. Meus amigos, quero convidar a todos para a próxima semana. Nós teremos aqui a nossa amiga Valdete, irá fazer para nós, né? Ela está fazendo o estudo das Escrituras Sagradas. Então, a semana que vem será ela. Na segunda semana, nós teremos o nosso amigo Edson, lá de Goiânia, seu Adalto. O nosso amigo lá da região centro-oeste. Depois, nós teremos a terceira semana, a nossa amiga Tupi. Na quarta semana, vai ser a Uzi. E na quinta nós vamos ter, né, porque o mês que vem nós teremos 5 segundas-feiras, nós teremos o nosso amigo o João Batista, que irá falar para nós sobre o casamento, né, na visão espírita. Então, fica aqui a nossa agenda do próximo mês, todos vocês estão convidados, tá, nesse mesmo horário. E agora, vamos lá, quem colocou a sua aguinha aí, quem ainda não pegou, dá um tempinho para pegar. Vamos acerenando as nossas mentes, os nossos corações. Vamos agradecer primeiramente a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de estarmos aqui no planeta Terra, nesse momento de grande aprendizagem. Que nós possamos aprender a amar o nosso próximo, que nós possamos, né, estar sempre junto com os nossos queridos, não só os queridos, aqueles que por um motivo ou outro não nos têm uma certa simpatia para conosco, que nós possamos também enviar um pensamento positivo,
dirigir uma bênção, para que possamos, Senhor, termos serenidade, termos o discernimento, a resiliência para continuarmos a caminhar. Pedimos também a essa equipe que visita cada lar que está aqui conosco, os que nos assistirão posteriormente, que essas aguinhas que foram colocadas possam ser fluidificadas, que cada um de nós possamos também receber o passe, pois a distância recebemos, sabemos muito bem disso. Basta entrarmos em contato com essa espiritualidade que está sempre conosco, desejando sempre o bem para cada um de nós. Que essa energia benéfica possa perdurar durante toda a semana, possa alcançar aos nossos companheiros que não puderam estar aqui conosco, aos nossos irmãos que perambulam pelas ruas, que estão nos hospitais, nos lares de idosos, nos orfanatos, nos presídios. Senhor, abençoe a cada um. E assim, Senhor, agradecemos do fundo do nosso coração por mais essa oportunidade. Seu Adal? Sim. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vós não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores espalharem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos, de alguma sorte, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar no progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas um espelho, onde se deve refletir a vossa santa e pura imagem. Que assim seja. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja sempre em nossos corações. Que assim seja, seu Adalto, que todos possam ter uma noite abençoada, nessa paz, nessa energia, de muita luz, de muito amor. Gratidão pela presença de todos, gratidão, Ricardo, e fiquem com Jesus, hoje e sempre. Um beijo no coração de todos e até a próxima semana.